Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Homeoplace, sejam bem-vindos mais ou menos ao plantão Homeoplace, porque essa é a primeira aula plantão Homeoplace, mais ou menos com esse formato que estamos gravando. Isso porque, pessoal, basicamente este vídeo ele está se propondo a oferecer soluções homeopáticas para uma espécie de histeria coletiva que está acontecendo aqui exatamente nesse momento no bairro onde eu moro, em Belo Horizonte. Eu vou explicar superficialmente a situação, ao que exatamente eu estou me referindo, mas antes eu vou falar de algumas novidades que eu acho interessante deixar para o início, porque muitos não vão até o final, então seria bom trazer essas colocações logo no início. A primeira delas, pessoal, segue abaixo aqui na descrição o site da melhor escola de homeopatia do Brasil. Então, se você tem interesse em aprender homeopatia, visite o site aqui abaixo, conheça as condições da Escola Brasileira de Homeopatia. Ah, Letícia, mas eu já tenho formação em homeopatia. Mesmo assim, vale a pena visitar o site da EBH? Vale, pessoal, porque você terá a chance de conhecer o curso de aperfeiçoamento em homeopatia, que se trata do curso de formação do método periódico de Schouten. Então, caso você já tenha formação em homeopatia clássica, você pode dar esse salto além para o método periódico de Schouten, também oferecido pela EBH. Abaixo aqui na descrição, pessoal, também está o acesso de um grupo exclusivo do WhatsApp para interessados nos cursos da EBH. Seria muito interessante, pessoal, que você que tem interesse em algum dos cursos da EBH ingressasse nesse grupo exclusivo do WhatsApp, porque ali vocês poderão tirar dúvidas relacionadas ao curso em primeira mão. Deixo ainda na descrição do vídeo uma terceira novidade, pessoal. O nosso canal, o Homeoplace, agora apresenta, adivinhe, demorou, mas finalmente saiu, sua própria conta no Instagram, que leva o mesmo nome do nosso grupo de estudos do WhatsApp. O nome da conta é Healing Place, está aqui abaixo, como eu disse, o link de acesso a essa conta no Instagram. E ainda, por último, mas não menos importante, para os meus alunos do curso Calcárias e a Força Interior, tem novidade já no portal das aulas. Tem uma calcária nova que eu adicionei lá, quentinha, saindo do forno, para vocês assistirem. Ah, Letícia, quero muito adquirir o curso, não sei onde adquirir. O link de aquisição também segue aqui abaixo. Vocês vão perceber que há inúmeras formas de pagamento, há a possibilidade de pagamento à vista via boleto, ou mesmo há a possibilidade de parcelamento em até 6 vezes, enfim. Basta vocês consultarem condições especiais acessando o link, que, como eu disse, também segue abaixo. Mas enfim, pessoal, ambientando vocês no contexto do que está acontecendo aqui em Belo Horizonte, especificamente no meu bairro, desde o início do mês de dezembro, algumas pessoas que passaram pelo bairro Buritis, ou algumas pessoas que moram no entorno do bairro Buritis, em Belo Horizonte, ou mesmo pessoas que moram no bairro Buritis, começaram a apresentar certas queixas, e queixas similares. E realmente um dos pontos em comum nesses casos é o fato de terem passado ou moram aqui no bairro Buritis. Então o bairro Buritis ele foi uma constante em todos esses casos, e esses casos evoluíram para uma insuficiência renal aguda, o que significa que a maioria dos casos, pessoal, infelizmente estão em processo de hemodiálise. E aí foi impressionante a quantidade de e-mails que eu recebi, e-mails de vizinhos, inclusive, me perguntando: ah, Letícia, você como homeopata, o que você recomenda? Qual é a sua suspeita? Quais cartas na manga você dispõe que poderia indicar para a gente não precisar depender de hospitais, depender de alopatias, enfim, o que você pensa a respeito? Algumas pessoas me trouxeram esses questionamentos e isso me motivou a gravar esse vídeo, pessoal, até porque interessa muito essa situação, esse tipo de situação a nós enquanto profissionais homeopatas, porque é um tipo de situação em que realmente
precisamos ter cartas na manga para agir da forma mais efetiva possível. Pessoal, eu vou evitar trabalhar com boatos, eu vou evitar me respaldar em tudo que eu tenho ouvido, porque realmente, como eu disse no início do vídeo, aqui no meu bairro está um processo de histeria coletiva, há perícias executando alguns trabalhos ali de coleta de amostras em cervejarias, em vários restaurantes, e existem algumas suspeitas, principalmente botulismo, intoxicação por metanol. Existe também a suspeita de leptospirose. Na verdade, muitos profissionais da área da saúde, levando em consideração ali o grupo de sintomas que essas pessoas apresentaram, estão apostando em leptospirose. E se nós estamos trabalhando com essa hipótese, pessoal, de leptospirose, nós precisamos, pelo menos, conhecer o desenvolvimento dessa doença. Nos importa, pessoal, francamente, do que se trata, para nós homeopatas, se é intoxicação por metanol, se é botulismo, se é meramente uma virose que aleatoriamente acometeu todas essas pessoas que têm relação com o bairro Buritis. Será que isso importa em alguma medida para nós enquanto homeopatas? Pessoal, muito pouco. E essa é a nossa grande vantagem, esse é o nosso grande trunfo. Porque para que a gente chegue a alguma carta na manga, chegue a alguma suposta solução para esse caso, nós precisamos apenas conhecer os sintomas das quais essas pessoas estão padecendo. Para a gente, pessoal, vai bastar os relatos em termos de sintomas das pessoas que estão doentes. Não nos interessa diagnóstico clínico. Obviamente, se a gente souber do que se trata, certamente essa informação ela é valiosa, mas ela é, de certa forma, para nós homeopatas, dispensável. Eu ia falar, pessoal, da leptospirose, porque é interessante a gente conhecer o desenrolar dessa doença, a leptospirose, porque ela é uma das grandes apostas. Tem muitas pessoas apostando mesmo no quadro de leptospirose para justificar essa epidemia aqui no bairro Buritis de Belo Horizonte. A leptospirose, pessoal, para quem não sabe, ela é transmitida a partir da urina dos ratos. Urina contaminada com a bactéria Leptospira. Sintomas mais típicos da leptospirose, pessoal, são dores de cabeça. A pessoa pode sentir dores generalizadas no corpo todo, especialmente nas panturrilhas, e apresenta febre. Também pode apresentar náuseas com diarreia, vômitos e assim por diante. Existe um grau de leptospirose, que é o grau considerado mais grave, para onde mais ou menos 15% das pessoas infectadas vão desembocar, de certa forma. E esse grau, nesse nível, pessoal, que é um nível, como eu disse, considerado mais grave, as pessoas em geral elas são acometidas por uma síndrome chamada síndrome de Well, onde a pessoa pode apresentar icterícia, essa tríade, esses três quadros, a icterícia, a própria insuficiência renal, que é o caso ali de todas essas pessoas que estão sendo acompanhadas, e ainda hemorragia pulmonar. Todavia, pessoal, desses três sintomas, desse quadro mais grave da leptospirose, essas pessoas apresentam apenas a insuficiência renal, o que, na minha opinião, já seria o suficiente para, de certa forma, descartar um pouco a leptospirose como sendo uma hipótese. Todavia, pessoal, levando em consideração que a maioria dessas pessoas bebeu cervejinhas em lata ou esteve em barzinhos, é uma possibilidade ainda a ser considerada de certa forma, porque nós sabemos que, principalmente nas indústrias, antes das latinhas irem parar nas prateleiras dos supermercados, os ratinhos costumam fazer um xixizinho ali em algumas latinhas, em algumas embalagens. Eu não sei se vocês já estiveram em fábricas de extrato de tomate, pessoal, mas provavelmente vocês visitarem, vocês nunca mais vão consumir ketchup ou extrato de tomate. É uma verdadeira nojeira, imundície no que diz respeito à proliferação de ratos. E muitas vezes, pessoal, não tem como a gente culpar a pessoa que está administrando essas indústrias, porque realmente evitar a proliferação de ratos nesses ambientes é uma tarefa e tanto. E como eu disse, meus queridos, existe a suspeita de intoxicação por metanol. Por isso que eu costumo indicar para os meus clientes o consumo de cervejas ou bebidas alcoólicas de qualidade. Eu não aconselho bebidas alcoólicas de forma alguma, pessoal, nem moderadamente, mas se vai beber, pelo menos opte por uma cerveja mais artesanal, de boa procedência. Eu não sei se vocês conhecem, pessoal, qual é o modus operandi da confecção de cervejas.
mas o método em si, ele deveria, em tese, seguir um método muito criterioso de confecção. Existe um primeiro subproduto da fermentação que ele deve ser descartado. E o último subproduto também. Então a cerveja que deveria ser consumida é essa porção intermediária de todo o processo da fermentação. O início e o final deveria ser descartado. Agora venhamos e convenhamos, pessoal, que a maioria das indústrias vorazes por lucro como são. Vocês acreditam que elas fazem esse processo de descarte? Muito provavelmente não. Por isso a intoxicação por metanol também é uma possibilidade, embora não apresente assim tanta correspondência com a sintomatologia que essas pessoas que estão internadas estão apresentando. Mas enfim, Letícia, o que nós homeopatas podemos fazer? Através dos sintomas que foram fornecidos pela nota oficial, nós podemos chegar a alguma homeopatia que poderia servir como uma carta na manga, como você mencionou? Sim. Como eu disse, pessoal, vou me respaldar aqui na nota oficial emitida pelo governo de Minas. Vou evitar me pautar em boatos, porque se a gente se pautar em tudo que a gente está ouvindo ultimamente, a gente não vai chegar a consenso nenhum. Então veja bem, ontem o governo de Minas emitiu uma nota técnica aos profissionais de saúde, e essa nota classifica essa possível epidemia por hora como insuficiência renal aguda associada a alterações neurológicas de etiologia a esclarecer, ou seja, eles já deixam claro que eles não sabem ainda, pessoal, do que se trata. Mas veja bem, eles trazem aqui na nota uma definição de caso. O que é isso, pessoal? Eles reuniram os sintomas que todas essas pessoas mostraram, sem exceção, sintomas que estavam ali em comum. Infelizmente, um dos pacientes foi a óbito, pessoal, não sei se eu mencionei, mas uma pessoa de Juiz de Fora, um senhor, foi a óbito em função desses sintomas, porque, como eu já esclareci, o sintoma mais grave que essas pessoas estão demonstrando é justamente a insuficiência renal. Mas além da insuficiência, vamos aos sintomas. E aí o que eu sugiro que nós, homeopatas, façamos, já que a gente está em posse dessas informações valiosas? Vamos repertorizar esses sintomas. Quais são, Letícia? Veja bem. Indivíduo, isso aqui é um quadro genérico, pessoal, é um quadro genérico obtido a partir dos sintomas em comum desses doentes. Indivíduo que a partir de 1º de dezembro de 2019 iniciou com sintomas, vamos lá, gastrointestinais, abre parênteses, náusea e ou vômito e ou dor intestinal. Então nós já podemos começar o processo de repertorização, pessoal, associados à insuficiência renal aguda grave de evolução rápida em até 72 horas, pessoal. Essa foi uma das razões, mais uma das pelas quais eu eliminei a leptospirose, pessoal, porque mesmo aquela variante mais grave da leptospirose, é muito difícil ela evoluir de forma tão rápida como nesse caso, 72 horas, pessoa já em processo de hemodiálise, seguida de uma ou mais alterações neurológicas, paralisia facial, veja bem quão grave, pessoal, borramento visual, amaurose, ou seja, cegueira, alteração de sensório, paralisia descendente, pessoal. Então, realmente, precisamos ter alguma carta na manga em relação a esse quadro. Bom, meus queridos, essa é uma daquelas situações que eu denomino como situações emergenciais, ou seja, nós precisamos atuar aqui basicamente seguindo um viés alopatizado, mas é como eu disse, pessoal, em contextos emergenciais isso é admissível, até mesmo por Hahnemann. Hahnemann reconhece que essas situações existem, mas o que ele recomenda é que depois de tirar a pessoa da cova, nós a conscientizemos acerca da importância de um acompanhamento homeopático mais completo. Mas enfim, estamos agora em guerra, estamos no contexto emergencial. O que eu sugiro, pessoal, que vocês repertorizem todos aqueles sintomas que eu citei. Ah, Letícia, mas não foi modalizado. Pois é, pessoal, mas em situações de emergência, raramente a gente vai poder entrevistar a pessoa para obter modalidades. O que eu quero dizer com modalidades? Contextos que agravam, contextos que melhoram aquele quadro.
Horários, concomitâncias, lateralidade, tudo isso, pessoal, pode ser que a gente não tenha acesso a essas informações. Então eu peço que repertorizemos como dá, de acordo com os sintomas que nós estamos dispondo naquele momento. Então, pessoal, eu lancei mão de 3 repertórios para esse caso. Eu lancei mão do repertório de Boyrich, de Kent e também de Ariovaldo. E cheguei a 2 primeiros lugares, que foi Nux Vomica, com a mesma pontuação, com a mesma relevância, e Arsênico Album. Letícia, qual escolher? Ah, Letícia, eu já sei a resposta, é Nux Vomica, porque esse quadro aponta para uma intoxicação alimentar. Então, certamente aqui é uma situação de Nux Vomica. Pessoal, será que realmente Nux seria apropriado? Como a gente pode ter essa constatação? Sempre, pessoal, as respostas estão no doente. Pessoal, o que é mais grave? Quando vocês olham para esses pacientes, o que é mais grave nessas pessoas? O que vocês poderiam retirar, o que vocês poderiam curar do quadro sintomático delas, que poderia fornecer um alívio substancial para o que elas estão passando? Certamente, meus queridos, é a falência renal. E isso, de todo o resto, indubitavelmente, é o transtorno mais grave. Ah, Letícia, mas e aqueles sintomas de paralisia descendente, cegueira? A gente não está falando do sistema nervoso? O sistema nervoso, ele não está numa hierarquia superior ao aparelho excretor? Sim, pessoal, mas veja bem, vamos voltar aqui à nota oficial, veja bem como a evolução do quadro sintomático é colocado. Olha só. Associados à insuficiência renal aguda grave de evolução rápida, olha só, seguida de uma ou mais alterações neurológicas. Então, o que começou primeiro, pessoal? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Foi insuficiência renal, porque olha aqui, ó, insuficiência renal aguda, grave de evolução rápida, seguida de... Então, depois que vieram esses sintomas de natureza neurológica. Então, se a gente for eleger qual que é o sintoma mais grave que precisa ser combatido, pessoal, que foi a origem, aparentemente, de todo o resto, é a insuficiência renal. Por que eu estou dizendo isso, meus queridos? Porque nós sempre precisamos ter em mente, de forma muito clara, o que precisa ser curado no doente. Isso são palavras de Hahnemann, não são palavras minhas. Ah, Letícia, mas quem é que vai decidir o que tem que ser curado? Ambos, o homeopata e o doente. O doente, pessoal, principalmente porque ele vem com uma queixa clara. Se ele vem com unha encravada até você, mas você se enfoca nos outros sintomas todos que ele apresenta, e provavelmente ele vai apresentar outras queixas que estão ali no patamar secundário, além da unha encravada. Se você levar isso em consideração, só isso, só o quadro secundário, e não levar em consideração a unha encravada, ele vai sair insatisfeito, porque você não vai resolver o problema central. Então, o próprio cliente ele já está evidenciando que precisa ser tratado. Agora, no caso do homeopata, por que isso também é uma tarefa do homeopata? Por que definir o que precisa ser curado é uma tarefa conjunta do doente e do homeopata? Porque muitas vezes o homeopata ele consegue enxergar no doente o que ele próprio não enxerga. Então, às vezes, pessoal, nós homeopatas, com um certo poder de observação que vamos desenvolvendo com a prática, a gente consegue identificar que, na verdade, o cerne do problema exatamente não é aquela queixa que o cliente traz. Existe algo subliminar, algo oculto que está ancorando aquele sintoma. Mas nós nunca podemos deixar de levar em consideração a queixa principal do doente, a queixa central. Estou dizendo isso porque qual que é o objetivo dessa discussão? O objetivo é enaltecer, evidenciar para vocês, destacar para vocês a importância de, durante o exercício ali da repertorização que eu estou propondo para vocês, eleger como sintoma diretor o sintoma insuficiência renal. Quando vocês elegerem como sintoma diretor a insuficiência renal, pessoal, Nux Vomica não aparece mais. O que significa isso? Que Nux pode cobrir todos aqueles outros sintomas menos a insuficiência renal. E aí, pessoal, a gente poderia dar Nux para esses indivíduos e eles continuariam em processo de hemodiálise, ou seja, a gente não resolveria o problema principal. Letícia, o que significa isso?
repertorizar com sintoma diretor. Significa, pessoal, que você não vai escolher, você não vai considerar na repertorização nenhuma homeopatia que não cubra aquele sintoma que você elegeu como sintoma diretor. Então, quando a gente exclui todas as homeopatias que não cobrem insuficiência renal, nós não teremos ali, pessoal, Nux vomica. Nós teremos como primeiro lugar agora arsênico albo. Então, qual seria a homeopatia carta na manga mais adequada para essa situação específica aqui no bairro Buritis, em Belo Horizonte? Arsênico albo. Letícia, qual dinamização? Pessoal, é como eu sempre digo, estamos num contexto agudo, não estamos tratando de cronicidades. Então, o que eu recomendaria seria a aquisição de arsênico albo em 6CH, poderia ser também 5, em 7, mais ou menos essa faixa, entre 5 e 7CH. A pessoa poderia receber entre 3 até 5 vezes ao dia, conforme o caso. Obviamente, se pudermos acompanhar essas pessoas, seria definitivamente o ideal, pessoal. Porque, pessoal, sempre podemos enfrentar um quadro de agravamento, um quadro exonerativo, e para que ele seja melhor gerido, ele deve ser inspecionado, ele deve ser supervisionado por um homeopata competente. O que eu achei bem interessante, pessoal, é que todos esses casos são do sexo masculino. E eu acho interessante que muitas pessoas, muitos familiares que estiveram ali ao lado do seu ente querido que adoeceu, pessoas que comeram as mesmas coisas, às vezes compartilharam ali a mesma bebida, nem todo mundo ali adoeceu, pessoal. Isso confirma o que Hahnemann, próprio Hahnemann novamente, divino mestre Hahnemann, nos ensina no Organon, de que um dos fatores que realmente adoece o indivíduo é a sua predisposição. Interessante é que são do sexo masculino todos os casos, o que significa que talvez, possivelmente, o fato desses indivíduos serem homens os tornou predispostos de alguma forma a esse contágio. Pessoal, para concluir esse primeiro vídeo do Plantão Homeoplace, mesmo que essa possibilidade de leptospirose ela esteja descartada, mesmo que eu não concorde com esse pré-diagnóstico, mesmo levando isso em consideração, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para hábitos de higiene, reforçar os hábitos de higiene, especialmente, pessoal, adquiram o hábito de lavar as embalagens que vocês trazem do supermercado. Latinhas, pessoal, pelo amor de Deus, está fora de discussão. Casos de leptospirose envolvendo latinhas já foram à mídia há alguns anos. Se não me engano, foi o pai de alguma modelo famosa que foi a óbito, infelizmente, por leptospirose por essa via. Isso está fora de discussão, pessoal. Comprou latinha, nem é só passar água, meus queridos, vocês precisam lavar com uma esponjinha, passar um sabãozinho, detergente com a esponja, lave, pessoal, não tenha preguiça de cuidar de sua saúde. Lave ali com água, sabão, com uma esponjinha, escovinha. Frutas também, pessoal, nós podemos nos contaminar por vários micro-organismos advindos das frutas por falta de higiene ou condições inadequadas de manuseio. Então, pessoal, embalagens também, até mesmo de iogurtes, não apenas latinhas, iogurtes também, essas garrafinhas, não coloque direto na boca alguma coisa que estava ali na prateleira do supermercado. Lave. Ah, Letícia, não tem como eu lavar. Guarde um álcool em gel ali na sua bolsa, deixe sempre um frasquinho de álcool em gel para você passar ali no recipiente e pelo menos conseguir higienizar da forma que for possível, pessoal. Mas vamos começar a descartar possibilidades. Uma das melhores formas nesse caso especificamente, pessoal, é cuidando da nossa higiene pessoal e cuidando também da higienização dos alimentos que vamos consumir ou das embalagens que compartimentam alimentos que vamos consumir. Pessoal, tivemos esse imprevisto, mas me senti compelida a dar minha sugestão, a discutir homeopaticamente com vocês a respeito, porque são contextos assim que nos trazem muito aprendizado e, de certa forma, pode ser que esse vídeo salve uma vida, pode ser que esse vídeo ajude alguém a se safar dessa situação. Então, é uma excelente oportunidade, não apenas para ajudarmos, mas também para aprendermos. Mas, sem falta, na semana que vem nós vamos retomar
a nossa série dos conceitos elementares de homeopatia, como eu já havia prometido antes, agora com a temática das exonerações. Forte abraço a todos, pessoal, e até a próxima.